Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando vocês estão assistindo, né? Então, vamos para nosso segundo vídeo aula, né? Hoje começando com conteúdo. No primeiro foi aquela explicação sobre o plano de ensino, sobre as avaliações, etc, né? Então não precisam fazer o resumo daquele primeiro vídeo aula, começa a partir de hoje, né, do conteúdo. E tô postando terça agora, mais final da tarde, início da noite, porque, né, eu tinha bancas externas, né, de outras universidades, por isso que eu, né, coloco como horário a terça de noite, né, a partir da terça de noite, que eu vou estar sempre postando, às vezes antes, quando der antes, eventualmente até na segunda, enfim. Porque, né, às vezes tem alguma reunião, alguma banca, enfim. E, claro, tem também o processo de baixar o vídeo, que demora, né, de postar, enfim, etc. Mas sempre nas terças até meia-noite, dá pra dizer, vai estar lá o vídeo da semana. Então eu vou postar também dois textos para vocês, para complementar esse material que a gente vai ver hoje, que é um texto do Nelson Traquina, que é um autor português, né? Então dizendo o que é notícia, né? Ele vai colocar conceitualmente, teoricamente, o que é notícia, né? O que pode ser considerado notícia. E outro no mesmo sentido também, conceituando notícia do Felipe Pena, né? Professor da Federal Fluminense. São dois autores referência, né? Os dois têm livros de teoria do jornalismo, o Felipe Pena brasileiro, o Nelson Traquina português. O Traquina tem dois volumes, né? Tem Teorias de Jornalismo, o Porque as Notícias São Como São, que é desse trecho que a gente vai ver essa definição de conceito, que é mais básico. E o Felipe Pena tem uma coleção da Contexto, da editora Contexto, que tem vários volumes, vários livros, várias obras sobre jornalismo, uma coleção de jornalismo, então tem teoria de jornalismo, jornalismo esportivo, jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo cultural, etc. Que são livros bem introdutórios, assim, bem para, né, para quem está estudando jornalismo mesmo, ou mesmo quem já se formou, né, porque traz, em alguns casos, relatos de experiência. Geralmente são também pessoas da área, então, do jornalismo político é o Franklin Martins, o jornalismo esportivo é o Paulo Vinícius Coelho, que hoje está na Sport TV. Então não são livros resultados de trabalhos acadêmicos, né, mas sim livros conceituais, né. Então é uma linguagem bem acessível, bem legal. Então eu peguei do livro do Felipe Pena, que é dessa coleção, né, em que ele traz também essa definição de maneira bem direta do que é notícia. E ao longo do curso, né, vocês, a maioria, estão começando agora. Quando vocês tiverem lá os trabalhos acadêmicos para fazer, né, para as outras disciplinas, se eventualmente vocês precisarem de um aporte teórico para justificar e dizer o que é notícia, né, vocês podem usar também esses textos. E a gente no vídeo aqui vai abordar então esses assuntos, né, que são introdutórios à disciplina de produção da notícia. Que, como eu falei, a notícia, vocês vão ter que ter esse domínio, né, do que é a notícia, saber identificar o que é e como produzir a notícia, independente do interesse de vocês em relação a segmentos ou plataformas, né. Então quem está no curso pensando, né, eu vou trabalhar em assessoria de imprensa, vai ter que saber o que é notícia. Eu vou trabalhar com audiovisual, quero trabalhar com televisão, com cinema, tem que saber o que é notícia. Em rádio é a mesma coisa, impresso é a mesma coisa, online é a mesma coisa. Então por isso que eu falo que é a tabuada, né, o beabá do jornalismo, né, esses conceitos assim, porque lead, pirâmide invertida, etc, vale para todas as mídias, né? Então é importante vocês terem isso bem claro, porque isso vai acompanhar vocês até o final do curso. Então, o que é notícia, né? Vamos começar com essa definição. A palavra notícia, ela vem do inglês, né, do news, né, que é novo, novidade. News é notícia também em inglês, mas é do new, né, de novo, novidade. Então essa é um primeiro conceito, uma primeira identificação, né? Quando pedirem para vocês escreverem uma notícia, vocês têm que pensar no que tem de mais novo, né, naquele fato, né? Então, senão não vai ser considerado notícia. Você pode fazer uma grande reportagem com assunto temático, em que daqui a pouco vocês não vão, pode ser sobre uma perspectiva histórica, né? Vou escrever
sobre imigrantes alemães que fugiram da Alemanha nazista na Segunda Guerra, né? Eu vou entrevistar eles e para contar como era na época, né? Claro, vai ter a novidade que é o relato deles, mas vai ser sobre algo histórico, né? Algo temático. Vai escrever uma reportagem sobre racismo no futebol, né? Então vai pegar vários casos, mas não necessariamente vai ter um caso que aconteceu ontem, né? Pode pegar vários casos que aconteceram nos últimos tempos. Já a notícia, né, a notícia curta, né, nesse sentido que a gente está vendo aqui, é a novidade. Então, a inflação, né, vai pegar o que tem mais de novo, né, em relação à taxa de inflação, por exemplo, e vai fazer projeções para o futuro, enfim. Então, tem que ter, no cerne da notícia, tem que ter a questão da novidade, né? Então, porque eu falo isso porque já dei disciplinas em outros lugares, enfim, nessa mesma disciplina, às vezes com outros nomes, mas o que acontece é, geralmente, quando tu pede pro aluno escrever a primeira notícia, mesmo depois da vez que a gente viu toda essa parte teórica, às vezes o aluno vem com um texto temático, que parece mais uma redação do Enem, do ensino médio, né? Aquele formato, o primeiro parágrafo faz a introdução, o segundo parágrafo faz o desenvolvimento e a conclusão. Isso não é notícia, isso é texto dissertativo, não é um texto errado, mas não é um texto jornalístico, né? Então o texto jornalístico vai ter algumas dessas características. Então, assim, eu lembro, pedi para escrever escrever uma notícia que a pauta era livre e tinha que ser local e tarará. E aí, por exemplo, daí a pessoa escrevia, por exemplo, feminicídio, né? E daí escrevia uma redação sobre feminicídio, né? Não era um texto jornalístico. Então, para ser notícia, né, você tem que buscar dados, né? Nesse mês teve um aumento no número de casos de feminicídio em Pelotas na comparação com o mesmo período do ano passado, ou no acumulado do ano se registra aumento, redução, ou casos de feminicídio nos últimos 15 dias preocupam, né, vai ouvir as autoridades e tal. E isso vai ser um texto noticioso, né? Agora dizer, feminicídio é um problema do Brasil, né? E daí escrever sobre isso vai ser uma redação, né? Não vai ser um texto jornalístico. Então é só para vocês entenderem a diferença. Então o Traquina, né, o Traquina, ele vai colocar que é praticamente tudo que acontece no mundo que essas pessoas têm interesse em saber, né? É claro que é muito amplo, então vão ter aquilo que a gente vai chamar de critérios de noticiabilidade, que são os critérios utilizados pelos jornalistas para definir o que vai ser publicado ou não, né? Porque mesmo com a internet, tendo essas possibilidades, vocês entrarem nos portais, nos aplicativos dos veículos, não vai ter o infinito lá, né? Vai ter um número debilitado, né? E mesmo assim vai ter que escolher qual que vai estar na capa, qual que vai ter destaque, quais vão estar ali na sequência, mas mesmo assim não vai ter todo o conteúdo do jornal na capa na internet, porque a internet cabe tudo, né? Isso daí é uma ilusão, né? Que no início se cometia muitos erros, agora já está bem mais padronizado, né? Jornalismo em convergência e tarará, e daí botavam, enfim, uns troços gigantescos, né? Cheio de vídeo, áudio, tudo misturado, né? Uma miscelânea. Então, tem normas hoje, depois vocês vão ver daí mais especificamente na disciplina que vocês vão falar de jornalismo online. Mas o que eu quero dizer é que mesmo no online tem esses critérios, tem que haver a definição do que vai estar em destaque, qual a foto que vai estar na capa, enfim. Então, além da novidade, disso que a gente falou de novidade, envolve outros fatos importantes, né? A importância e o interesse, que também são subjetivos. Então depois a gente vai ver elementos mais objetivos, né, do que pode definir o que é notícia. Diante disso, como editar, né, selecionar, a gente vai ter uma aula específica para falar sobre edição, o que será publicado no jornal, emissora de TV, o website, né? Então tem a teoria, aqui uma pincelada bem rápida, porque vocês vão ter mais pra frente teorias de jornalismo, que aliás talvez se alguém está fazendo essa com teoria de jornalismo, também é o que estou dando esse semestre. Que é a teoria do gatekeeper, né? Que prevê que o jornalista é o porteiro. A gente vai ver a fundo, época, autores, etc. em teoria de jornalismo. Aqui de maneira bem sintética, a teoria do gatekeeper prevê que o jornalista, como sendo que na verdade é uma teoria que é puxada da psicologia, né, e foi adaptada para o jornalismo na época, mas que vai dizer que o jornalista é como se fosse um porteiro que vai definir as notícias que vão entrar e as que não vão, né? Quem trabalha em jornal, redação, emissora de TV, rádio, tem lá na caixa de e-mail, vai receber
tem entidades, por exemplo, prefeitura, que manda releases diariamente, né? Às vezes manda release, manda 5 releases num dia, às vezes 8, às vezes não vai botar os 8, 10, às vezes vai botar um, às vezes 2, às vezes nenhum. Né? Então o jornalista é que vai definir, então ele seria como se fosse um porteiro que vai definir o que vai ser publicado ou não. Claro que tem toda a questão de internet, de redes sociais, as pessoas dizem, hoje não depende mais do jornalismo para ficar sabendo, blá blá blá. Mas a gente está falando aqui sob o ponto de vista dos veículos de comunicação, né? Então essa figura ainda existe, né? O jornalista que vai fazer essa edição. Depois essas questões complexas de pensar mídias sociais, Facebook, etc., Instagram, isso aí daí depois vai para as outras disciplinas. Aqui a gente está falando da prática do jornalismo. Então tem a teoria do gatekeeper que vai fazer essa seleção. E aí essa seleção ela vai ter de certa forma um quê de subjetividade, né? Porque vai envolver aí a cultura profissional, que em teoria de jornalismo também a gente fala sobre a tribo jornalística, né? Que é traços que muitas vezes acompanham os jornalistas, e aquela questão até mesmo de jornalista muitas vezes ter outros amigos jornalistas, a maioria da rede de amigos às vezes é de jornalistas, às vezes se casam um jornalista com um jornalista, enfim, às vezes dividem apartamento, enfim, que é uma cultura profissional que gera uma forma própria, né, até de enxergar o mundo, às vezes pelas leituras, às vezes pela questão de entrar na profissão já tendo, né, um desejo ideal, etc. Tem a questão organizacional, que também vai ter uma teoria que vai se chamar teoria organizacional, que vai prever a cultura da organização aonde o jornalista trabalha. Então acontece muitas vezes de se trabalhar num veículo que tem uma política editorial alinhada com um determinado grupo político local, etc. Né? Então tem no Rio Grande do Sul especialmente, em várias cidades do interior, o dono do jornal às vezes é o prefeito, às vezes é o ex-prefeito, que é a oposição ao atual prefeito, enfim. E isso vai influenciar também, né, na escolha, né, eu já trabalhei no jornal, em que o prefeito era o dono do jornal, e a cidade estava tudo bem para o jornal, né, as notícias eram geralmente favoráveis. A partir do momento em que a oposição entrou, mudou do vinho para a água, né? Aí o jornal passou a tratar a cidade como o oposto, né? Tava tudo errado. Então, o jornalista ele se insere nesse contexto, né? Ele são pontos aí que são problematizados em teorias de jornalismo, mas influencia nos critérios de noticiabilidade. E a subjetividade do repórter, né? Porque o repórter é um ser humano, assim como o político, assim como o médico, né? Então, às vezes tem disciplina de ética e tudo mais, mas tem às vezes a visão de mundo que o próprio sujeito vai trazer da vida dele, né, da infância. O Caco Barcelos, por exemplo, ele conta a história dele, ele veio de família pobre, de Porto Alegre, e o Fausto Wolff é outro, que tudo isso influenciou muito, né, no trabalho deles como jornalistas, a própria biografia deles, né. E os critérios de noticiabilidade, então a gente chega neles, os critérios de noticiabilidade ou valores notícia. O Felipe Pena vai fazer uma divisão mais complexa que eu vou apresentar aqui para vocês, mas depois a gente vai ver um pouco mais simples, né? Porque ele vai dividir em categorias. Né? Ele vai colocar as categorias substantivas, então, que vai envolver a importância dos envolvidos. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a figura do presidente. Tanto é que vocês entram nos aplicativos dos principais jornais, vai estar lá o presidente ou no destaque ou no mínimo numa secundária, né? O presidente dos Estados Unidos era o Trump, agora o Biden também. Então, no futebol, o técnico da seleção, o técnico dos clubes, o jogador de destaque, né? Então, Neymar, acontece uma coisa que com um jogador do Pelotas foi visto numa festa lá, não sei o que, com aglomeração, praticamente não vai repercutir, né? Agora, se for o Neymar, é outra repercussão. Então, a importância dos envolvidos. Quantidade de pessoas envolvidas, né? Então, acontece um acidente com ônibus e só teve feridos, né? Não vai ganhar destaque ou nem vai ser publicado, dependente. Mas deu um acidente com ônibus, morreram 20 pessoas. Vai ter, né? Vai ser outra cobertura, né? Então, a quantidade de pessoas envolvidas também é um elemento importante. Interesse nacional, né? Quer dizer, coisas que vão afetar o país, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência,
cotação do dólar. A economia tem vários pontos, mas também há outros, né, que envolvem interesse nacional, obras de infraestrutura, enfim, a questão, às vezes, votação de impeachment ou de alguma questão, algum projeto de lei. Enfim, política e economia é praticamente tudo, né, o que envolve política nacional e economia nacional vai se incluir ali no interesse nacional. Interesse humano, né, às vezes tem aquela questão até de drama, né, de mostrar um... Eu vi até ontem uma matéria sobre o retorno às aulas, principalmente das escolas, mas a situação de pais que têm filhos com comorbidade, né, que não estão mandando os filhos ainda porque não tem vacina para menores de 12 anos, né, então é algo que desperta o interesse humano mesmo. Quem não tem ninguém na família nessa situação acaba se identificando e se comovendo, enfim, e se mobilizando. Feitos excepcionais, né, a gente teve nas Olimpíadas o Brasil batendo o recorde de medalhas em Jogos Olímpicos, mas a que mais chamou atenção não foi nenhuma de ouro, né? Acabou sendo a da Raíssa Leal, né? Uma garota de 13 anos que foi lá e quase ganhou o ouro, ganhou a prata. Acabou sendo o grande destaque, né? Pelo grande feito que ela teve, né? No skate. Então, um exemplo também. Até eu coloquei um exemplo ali em relação à quantidade de pessoas envolvidas, né? 6 pessoas morrem em acidente entre carro e carreta no Paraná, né? Uma notícia que saiu. E também pelo número de vítimas acabou ganhando destaque no jornal. As categorias relativas ao produto, né? Envolve a brevidade, quer dizer, nos limites do jornal, a atualidade, a novidade, que é aquilo que a gente falou de news, né? De notícia, a organização interna da empresa, que aí vai envolver aquelas questões de política editorial do próprio veículo, a qualidade, né, o ritmo, a ação dramática, né, então às vezes tem continuidade, envolve também drama, né, envolve às vezes buscas. Teve agora recentemente também um incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em que ficou durante muito tempo 2 bombeiros desaparecidos, então envolveu toda uma expectativa, né, também, por conta disso. E o equilíbrio, aqui eu botei uma capa aleatória, né, de um portal, que é o equilíbrio de assuntos, né, então tu não vai ter, por mais às vezes que está acontecendo, o Grêmio, vou dizer uma que está para acontecer, o Grêmio foi rebaixado. Então não vai estar toda a capa só do Grêmio rebaixado. Vai estar ali o Grêmio rebaixado, vai estar ali política, vai estar ali economia, vai ter... Aqui eu botei, tem uma de chuvas, embaixo eleições, no outro um campinho de futebol e uma foto também com um jogador do Grêmio, e no outro política. Então, assuntos variados, né? A capa do jornal não vai ser toda ela voltada para um único assunto, a não ser naqueles casos extremamente... que algo extremamente importante aconteceu, como, por exemplo, pandemia, quando está assim, no auge, ou atentados das torres de 11 de setembro, acidente da Chapecoense, que daí tu abria, tava a capa inteira de todos os veículos só falando só com isso, e realmente às vezes nenhum outro destaque, né? Quando é algo realmente que praticamente ocupa todos os outros critérios de noticiabilidade. E as relativas ao produto já foi, e as relativas ao meio de informação. Então, acessibilidade à fonte, né, ao local. Então, depois vai aparecer ali a questão do local, e daí a gente fala um pouco mais. Política editorial a gente já falou. E formatação prévia, manuais, então cada veículo também vai ter suas orientações, né? Os grandes geralmente têm seu próprio manual. O manual da Folha de São Paulo tem o manual da Folha de São Paulo, a Rádio Gaúcha tem o manual da Rádio Gaúcha, e assim por diante, que aí vão ter pontos específicos, né? Categorias relativas ao público, né? A plena identificação de personagem, então às vezes se pega uma história de uma pessoa que ilustra um problema e conta a história dessa pessoa, e há essa identificação. Por exemplo, alguém que está na fila do transplante, tem 50 pessoas, aí para não ficar naquela coisa fria de números, né, tu vai lá e pega uma pessoa que aceita participar e conta a história dela para ilustrar o drama, né, de todos aqueles que estão naquela situação. Serviço, interesse público, né, tem muita questão de serviço, então, trânsito, previsão do tempo, isso vai interessar a todos, independentemente de torcida de time, de ideologia política, etc. Aquilo que vai afetar diretamente a vida do sujeito.
Aconteceu um acidente na BR tal, tá trânsito em meia pista, ou tem engarrafamento, etc. E protetividade, né? Que aí se tem essa questão de evitar algumas notícias, como por exemplo, não usar foto com sangue ou aparecendo um morto de um acidente na capa, evitar notícias de suicídio, tem todas. Aí também já vai até um pouco para as relações de legislação mesmo, né? Porque tem alguns casos até que abre espaço para, enfim, para processo, né? Mas aí não é o foco aqui, né? Só para passar esses conceitos básicos para vocês. A gente chega e também relativos à concorrência, que é a ideia do furo. Eu botei aqui dois exemplinhos de furo, que é a ideia do furo, e que os manuais vão dizer que o importante não é dar a notícia primeiro, mas sim a notícia correta. Teve quando o goleiro Danilo, da Chapecoense, faleceu no acidente, eles diversas vezes davam que tinha morrido, depois, né, não tinham certeza, aí davam que sim, aí davam que não, e acabou sendo, né, uma falha, uma gafe jornalística que os grandes veículos todos acompanharam. Um dava a informação errada e todos seguiam aquela informação errada. Então é algo complicado. E uma entrevista que foi muito, né, como é que eu vou dizer, chamou muito atenção pela surpresa, né, porque o Lula, quando era presidente, ele praticamente não dava entrevistas para a imprensa, exclusivas principalmente. E aí ele resolveu, né, dar uma entrevista para uma freelancer, né? E aí essa jornalista ela vendeu para a Globo, passou acho que no Fantástico, mas com a condição de que teria que ser na íntegra, né? E aí, claro, a Globo fez todo um chamamento bem forte, etc., apelando para essa questão do exclusivo, né, do furo. Gerar expectativas também, né? Aqueles eventos que vão sendo geradas expectativas, as Olimpíadas, um evento um acontecimento pré algum evento, como Olimpíadas, preparação para as Olimpíadas, que são os classificados, etc. E os modelos referenciais, né? Que aí também é isso de seguir, às vezes, da própria mídia, ela se pautar pela concorrência, às vezes, né? Deu na Globo, e aí o jornal daqui puxa essa pauta para a questão local aqui de Pelotas, por exemplo, né? Então, de usar pautas que estão, né, em outros veículos de referência. Os critérios de noticiabilidade conforme a Pinto, que aí aqui eles já estão mais objetivos, né? Então, ineditismo. Algo inédito, chama atenção, improvável. Né? Eu sempre cito o exemplo de matérias que acontecem seguidamente envolvendo bichos, né? O gatinho que adotou os gansinhos estão mamando no gatinho, na gatinha. É algo improvável, né? A Pitbull que adotou o gatinho, daí aparece, fazem matérias porque é algo improvável, né? Aqui também eu botei o exemplo do 7-1, né? Do meia hora que colocou não vai ter capa, hoje não dá pra fazer graça, a gente ficou com vergonha, amanhã nós voltamos. É algo improvável, né? Eu vou postar os slides para vocês depois. Utilidade, como eu já falei, como eu até participei de uma banca que tratava desses critérios, aí depende dos autores, né? Os autores às vezes usam nomes diferentes, mas para coisas que querem dizer, né? Que significa a mesma coisa, só usam uma palavra diferente, a nomenclatura, né? Aqui a Pinto vai botar utilidade, aquela questão que eu já comentei, então, que afeta diretamente a vida das pessoas. O apelo, então, que é a curiosidade. Empatia, aquilo que também eu falei, que é a identificação com os personagens, tu pegar um caso que vai ilustrar um problema social, enfim. O conflito, né? Essa é uma pauta que anda em alta, né? Conflito de oposições políticas, de grupos políticos, no futebol, o Grenal, o Brapel, enfim, é algo que por si só chama a atenção das pessoas. A proeminência, né? Que é aquilo que também a gente comentou de pessoas famosas. Então, um músico, Tarcísio Meira, morreu recentemente, né, uma pessoa famosa foi noticiado amplamente por todos os veículos, não só pela Globo, que foi onde ele fez a carreira dele. Assim como o Silvio Santos, o dia que, né, falecer também, a Bandeirantes, Globo, todos os veículos certamente vão fazer toda uma cobertura. Oportunidade de publicar antes do evento e fazer o acompanhamento, né? O caso dos eventos esportivos, principalmente, que tu tem agendado aquilo lá, tu sabe que vai acontecer do dia tal ao dia tal e tu programa a cobertura desse evento. E aí a gente chega aqui para finalizar um termo que vocês sempre vão ouvir, que é o deadline,
que é o prazo que vocês têm. Então você tem a matéria, você tem que fazer a matéria até amanhã. Então o deadline vai ser amanhã. E a profissão é marcada por prazos, né? Por isso se atentem para também já desde agora em todas as disciplinas, em hipótese alguma, né, entregar trabalhos atrasados, né? A não ser em casos de extremos, né? Porque é uma marca da profissão, né? Senão não tem como vocês serem jornalistas, né? O jornalista está sempre submetido à pressão do deadline, do fechamento da matéria. Os fatos podem surgir em qualquer lugar, a qualquer hora. Entretanto, por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar ordem à imprevisibilidade. É o momento que os critérios de noticiabilidade usados como um conjunto de instrumentos e operações que possibilitam ao jornalista escolher os fatos que vão transformar em notícia e evidenciam-se nos valores notícias, né? O Felipe Pena coloca isso. E é o que acontece. Quem trabalha no dia a dia, né? Eu lembro quando trabalhava em jornal, a gente fazia o boneco, né? Que é o esqueleto do jornal, prevendo as matérias aonde iam em cada página, e a gente ia fazendo, e às vezes acontecia algo que não estava previsto, e aí tinha que ir mexendo na página, etc. Mas mesmo assim a gente tinha um horário para fechar, né? Porque tinha a questão da impressão. E mesmo no online, a mudança ali ela é dar de tempos em tempos, né? Elas não ficam toda hora atualizando, a não ser que aconteça algo. Às vezes eu olho o aplicativo da Folha de meio-dia, vou olhar às 5 da tarde, tá a mesma capa, né? Então, mas claro, se acontecer nesse período algo excepcional, eles vão mexer. E acontecia, eu fiz página de polícia, por exemplo, claro, tu fazia aquelas pautas chamadas mais frias, né? Índice de homicídio, como é que tá, né, e tal, que é algo que tu pode fazer a qualquer momento, de pegar os dados, ligar lá para a polícia, pegar a informação, entrevistar, formação de curso de policial, etc. Fazia aquelas pautas mais que não eram imediatas, aí tinha ali, digamos, algumas que vinham de ocorrências, mas eu lembro de acontecer, eu tá descendo na escadaria do jornal 7 da noite e no que eu tava descendo, ligarem pra recepção pedindo pra eu voltar, que tinha dado um acidente com, sei lá, 4 vítimas, né? Eu tive que... Acabei saindo 10, 11 da noite, porque eu tive que esperar a polícia ir lá, etc., pra pegar todas as informações pra sair no dia seguinte. Então, se tem essa tentativa de organizar o caos. Em assessoria, às vezes, a pessoa pensa que é mais tranquilo, mas não é, né? Às vezes... Também acontecem essas, principalmente assessoria com político, né? Então o político quer que o assessor ande colado nele o tempo inteiro. Então às vezes, vai ter uma janta, né? Aí na janta tu fica sabendo que no dia seguinte vai ter um café e assim vai, né? Mas enfim, vamos lá. Então outros critérios da notícia, né? Outras características da notícia, né? Ser factual, esse é um ponto que eu vou cobrar de vocês. Despertar o interesse do público, quer dizer, por que o leitor vai ler aquilo, vai assistir aquilo. Atingir o maior número de pessoas, coisas inusitadas, novidades, personagens e boas imagens, principalmente, com exceção talvez do rádio, mas mesmo assim com as lives hoje do rádio, até isso, né, acaba entrando às vezes. Mas eu botei até aqui um exemplo que, independentemente do personagem, né, em 16 foi o Trump, em 20 foi o Biden, né, a eleição dos Estados Unidos é algo que vai envolver todos esses critérios aqui, né, vai envolver ser factual, vai despertar o interesse do público, não só local, mas do mundo inteiro, vai atingir um número grande de pessoas, vai, de certa forma, inusitado, porque teve toda a suspense até quase o final de quem ia ser o eleito. Tem a questão da novidade, o que vai acontecer a partir dali, os personagens e as imagens, né? E outro ponto que eu acho que eu passei mais rápido é o local, né? É o local. Até vou acrescentar aqui que eu acho que não apareceu. Que é a questão geográfica, né? Aquela velho ditado que diz que um buraco na rua do bairro lá da tua cidade pro teu jornal local vai ser mais importante do que um terremoto no Japão, né? Então a questão do que vai afetar a vida das pessoas mesmo. E o local ele é fundamental e é um dos pontos que nas notícias que vocês vão fazer, vocês vão ter que pensar, né? Então não vão ser pautas assim, votação da reforma trabalhista, né? Até pode ser, mas aí vocês vão ter que ver repercutir no local, né? Na cidade de vocês, o que pensam as pessoas, etc, etc. Então, novidade e local são 2 pontos fundamentais aí para vocês terem em mente. E aí depois a gente vai ver as características do texto, que é um texto informativo mais curto. Vocês mais para frente no curso vão ter a oportunidade de fazer o texto mais de fôlego, mais trabalhado, mais elaborado, que é até aquele texto que dá mais prazer de escrever.
Mas nesse momento o foco é esse, né? Então tenham em mente isso, tá bom? Voltamos na próxima semana e fiquem bem.